Estamos iniciando mais um programa da série de entrevistas com os senadores eleitos em 2010. Eu vou entrevistar o senador Paulo Paim, que foi reeleito para um mandato de 8 anos no Senado Federal. Paulo Paim é gaúcho, tem 60 anos, metalúrgico, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, ex-presidente da CUT do Rio Grande do Sul, ex-secretário-geral e ex-vice-presidente da CUT Nacional, ex-deputado federal por 4 vezes, constituinte em 1988, senador da República e reeleito com 3.900.000 votos. Senador, eu gostaria que o senhor começasse relembrando a sua trajetória pessoal, a sua família, como é que foi a sua infância. Armando, deixa eu viajar no tempo com você aqui. Eu sou filho de pai e mãe analfabetos e falo isso não com alegria, mas são fatos da vida. Somos 10 irmãos, 2 já faleceram. Nasci de fato em Caxias do Sul. Comecei muito cedo a trabalhar, em torno de 10 anos eu já trabalhava numa fábrica de vasos, Atílio Bovo, lá em Caxias do Sul. Trabalhava de manhã na fábrica e à tarde estudava. Depois fui para o Senai, fiz o meu curso técnico, que foi fundamental para o desenrolar da minha vida, por isso que aqui eu sou um dos defensores do ensino técnico profissionalizante. Recebi ainda, nesse ano de 2010 que passou, o prêmio do MEC, honra ao mérito em defesa do ensino técnico no Brasil. Agora, a minha vida foi uma vida difícil, um cidadão menino negro, pobre, e que desde cedo entendeu que tinha que ter a luta. Se não fosse a luta, não chegaria onde nós podemos dizer que chegamos hoje. Enfim, nessa trajetória, estudei, fui presidente de grêmios. O senhor foi metalúrgico? Não, logo no início, depois da fábrica de vasos, durante um período, fiquei no Senai, que foi o meu ensino técnico, e ali eu já assumi a presidência da sala de aula, depois fui para a metalurgia, o Grupo Abamo Ebel em Caxias, e hoje eu pertenço até hoje, tenho a carteira assinada no Grupo Tramontina, Forja Sul, Canoas. Mas até chegar a ser sindicalista, eu fui presidente do ginásio noturno para trabalhadores, com 16 anos, fui presidente do ginásio estadual Santa Catarina, do Grêmio Estudantil, atravessei todas aquelas passeatas e caminhadas em protesto no tempo da ditadura, e em 1980, na década de 80, eu assumo a presidência do Sindicato de Metalúrgico de Canoas. Depois de ter sido presidente da CIPA, da Comissão da de CIPA, Prevenção de Acidentes da sua empresa. Da Forja Sul, onde lá tinha a disputa interna para a CIPA. Eu digo, olha, eu aceito desde que o presidente seja eleito pelo voto direto. Queria me indicar como presidente, que é uma prerrogativa do empregador. Daí o empregador concordou, submetemos a voto, eu fui mais votado, fiquei presidente. Outro menino, amigo meu na época, foi vice. E ali, com essa eleição, que foi importante, apareceu um grupo de pessoas, e é um dado importante que eu vou falar agora, que me convidaram para disputar, para ser presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas. E entre eles estava a hoje presidenta da República do nosso país, a Dilma Rousseff, o seu esposo na época, Carlos Araújo, ambos do PDT, e o professor Radair do PT. Então foi já uma aliança PT-PDT que me trouxe para a política sindical. Me lembro que a Dilma e o Alceu Colares, por exemplo, o Carlos Araújo, Olívio Dutra, panfleteavam as portas de fábrica pedindo que os trabalhadores votassem no Paim para presidente do sindicato. E numa dessas andanças lá por Canoas, eu já presidente do sindicato, um dia estava em discussão se eu devia me filiar no PT ou no PDT. E quem é que eles trazem para me convencer? Luiz Inácio Lula da Silva. Então não teve como, né? Luiz Inácio Lula da Silva, depois de um comício em Canoas, pediu para conversar comigo e no outro dia eu estava praticamente me filiando já ao PT. Em 83, o senhor protagonizou uma passeata protesto, que foi de Canoas a Porto Alegre. Como é que foi esse episódio? Eu já presidia a Central Estadual de Trabalhadores, estava sendo indicado para ser vice ou secretário-geral da CUT Nacional.
E nós fizemos a greve geral de 83 contra a ditadura, exigindo emprego, salário, renda e a volta da democracia. E eu fiz uma assembleia em Canoas, com cerca de 3 ou 5 mil trabalhadores, e decidimos ir de Canoas a Porto Alegre a pé, que deve dar mais ou menos 30 e poucos quilômetros, até o ponto do encontro, que é o Palácio Piratini. Saímos de Canoas com em torno, acho que, de 4 a 5 mil pessoas, e chegamos em Porto Alegre com mais de 20 mil pessoas, que as pessoas na caminhada foram incorporando a caminhada. Eu me lembro quando nós entramos na Farrapos, as pessoas jogavam pétalas e papel picado sobre nós, que vínhamos vindo, olha, é o país, são os trabalhadores, estão chegando, vamos ao palácio exigir a liberdade. Então foi um momento muito bonito, até aqui no momento deu um pouquinho de emoção, porque eu vivi aquele momento. Agora, nesse momento aqui, eu viajei no tempo e vivi aquela caminhada, e o pessoal diz, olha, tem que acelerar, que o governador está esperando e vai recebê-lo. Quando chegamos em frente ao palácio, cortaram o som, por sacanagem, naturalmente, dos provocadores, para que eu não pudesse fazer a fala. Ali já tinha mais de 30 mil pessoas à altura. Eu disse, olha, embora cortaram o som, eu vou falar e vocês repitam. Eu dizia, meus amigos e minhas amigas, e a massa repetia, meus amigos e minhas amigas. E me lembro da frase mais importante daquele momento. Não aceitem a provocação, ninguém vai invadir o palácio. E a massa repetia, ninguém vai invadir o palácio. O governador, que na época, se eu não me engano, era o Jair Soares, vai receber uma comissão. E a massa repetia, vai receber uma comissão. Daí que nós entramos com uma comissão. E, senador, o senhor teve algum momento em que o senhor foi brisolista? Olha, eu diria que sim. Antes de ser... Nunca me filiei a nenhum partido a não ser o PT. Mas eu tinha um carinho, e tenho até hoje, não nego, pela história do Brizola, que foi ex-governador. Meu pai era getulista, brisolista de carteirinha. Na época da ditadura, me lembro quando ele tirou da parede o quadro do Getúlio e do Brizola, e ele disse o seguinte, olha, nós vamos esconder esses quadros, que se souberem que a gente tem, nós poderíamos... Enfim, o pai pode ser preso e tal. E o pai disse, me lembro, o pai já falecido, a frase ele jamais vai esquecer, um dia ele voltará. E o Brizola mesmo voltou. Eu contei essa história para o Brizola aqui como vice-presidente do Senado. Ele veio me visitar aqui na vice-presidência, conversamos longamente, eu contei a história para ele, ele só sorriu e passou a mão na minha cabeça. Eu tenho uma bela lembrança do Brizola. Quando o Getúlio morreu, eu era um moleque, eu devia ter, acho que, 3 ou 4 anos, mas me lembro a frase que era da época, né? Ó, morreu o Getúlio, meu filho, morreu o pai dos trabalhadores brasileiros. E me lembro que as lágrimas corriam para os olhos dele. Então eu tenho essa ligação, eu nunca neguei isso, de muito carinho com a história dos trabalhistas, do PTB, do PDT, independente dessa divisão que houve, né, entre o PTB e o PDT. É uma história que marcou muito para mim no longo da minha vida. Eu nunca me esqueço dessa história. Quando eu assumi o Sindicato de Canoas, ao natural, porque eu sou muito coração, né? Eu digo que eu falo aquilo que eu sinto mesmo. Eu fiz o meu discurso falando do Getúlio e do Brizola. Daí o setor mais petista, né? Pô, mas como que tu vai fazer um discurso? Mas eu fiz o que me veio na alma e no coração naquele momento. Senador, nós vamos dar um intervalo e logo voltamos. Já já, com o senador Paim, nós vamos conversar sobre as bandeiras de luta durante o seu mandato de senador da República.